graças a Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Infelizmente, eu não vou ter para todo mundo. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho aqui ainda. Puxa, tenho mais 3 pulseirinhas. Tenho 3 pulseirinhas. Eu sei que tem gente que chegou aqui que não tem. Mas o que eu vou fazer com essas 3? Até o final do culto, o Espírito Santo já dá uma direção para mim aqui, para ver o que eu faço com essas 3 pulseirinhas, para que você possa receber e levar. O que serve a pulseirinha? Nada. Uma forma só de nós nos identificarmos como membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. É tão gostoso que às vezes você está na rua, aí o pessoal vê você e fala assim: qual quadrangular você é? Eu sou lá do Areião. Eu sou lá do Monte Líbano. Olha que legal, somos irmãos em Cristo. Isso que é bacana, eu gosto dos 12 dias por causa disso. Pessoal, sem delongas, vamos receber o homem de Deus, pastor Rogério, dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. A paz seja convosco, amém? Amém. Privilégio nós estarmos aqui nesta manhã, junto com os irmãos da igreja. Estamos consagrando o mês de maio, então, né? Quase que a metade da jornada. E aí fica aquela máxima, né? Já andamos muito para voltar atrás, mas ainda temos uma metade para frente. E eu tenho certeza que você vai levar adiante, porque você caminha este ano debaixo de uma promessa. Você vai avançar e vai avançar sem parar. Você vai avançar em todos os aspectos da sua vida. E é assim, quando a igreja avança, os membros avançam também. Quando nós falamos que a igreja vai prosperar, implica em dizer que os membros irão prosperar, porque eles estão debaixo desta égide, debaixo dessa atmosfera, vai vivenciar tudo aquilo que Deus reservou e preparou para a igreja. Eu tenho certeza que esse ano 2026 já está sendo e vai continuar a ser um ano que você vai avançar em todas as esferas da sua vida, se você crê. Diga amém. Amém. Pastor Tony, muito obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Sempre sou muito bem recebido aqui. Tenho um prazer de estar aqui com a igreja do Areião. Realmente a igreja hoje está super lotada, viu, pastor Tony? Super lotada. Não sei se procede aquilo que o senhor falou. Espero que a noite seja mais cheia ainda, né? Porque o senhor vai ficar muito ruim para o senhor. E bem que a gente fala, né? Santo de casa não faz milagre, né, irmãos? Aí isso é lá fora, viu, gente? Na verdade, vou falar um pouquinho sobre honra ministério hoje também. Vou colocar aqui o meu cronômetro. O pastor Tony falou que eu poderia ir até meio-dia, mas eu vou segurar aqui no temporizador, pastor, para não passar do tempo, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16. Hoje nós vamos falar sobre graça, vamos falar sobre ministério, vamos falar sobre perseverança, vamos falar sobre avanço, diferente de se movimentar, vamos falar de crescimento, que é diferente de inchaço. Nós vamos falar de verdades práticas, profundas, que devem marcar a nossa vida e a nossa igreja nesse ano de 2026. E o tema que eu trago hoje é: quando a igreja avança na graça, o crescimento é inevitável. Quando a igreja avança na graça, o crescimento é inevitável. O crescimento é o resultado certeiro. Por isso que primeiramente vem aquilo que é mais importante, que é a graça. O crescimento é resultado e consequência da graça. Agora prestem atenção, o crescimento é diferente de inchaço. Avanço é diferente de movimento. Ocupação é diferente de trabalho. Assim como meninos e meninas são diferentes de homens e mulheres. Hoje nós vamos falar de coisas profundas, de verdades que são práticas, mas são de verdades eternas, que precisam ser levadas em consideração para que de fato a gente faça valer a pena esse ano de 2026 e não seja somente uma mudança de calendário na nossa vida e na nossa igreja. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, 7: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo.
Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Eu pedi que você mantenha a sua Bíblia aberta, mas que feche agora mais um pouquinho os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Nós vamos pedir que Deus fale conosco através dessa palavra. Pai Santo, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra agora, e é realidade, meu Deus, que nós somos limitados, nós temos falhas, nós ainda não somos aquilo que iremos nos tornar, mas estamos na jornada, estamos caminhando, meu Pai. E a Tua palavra vem para nos fortalecer nessa caminhada. Tua palavra vem para nos corrigir, Tua palavra vem para nos instruir, ó Deus. Tua palavra vem para mudar o nosso caráter. Então nada pode impedir a ministração e a aplicação da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, de modo particular, que no momento da exposição do texto, da aplicação do texto, em algum momento o Teu Espírito Santo esteja tocando em cada coração, em cada alma aqui presente, aplicando, meu Deus, as verdades que nós vamos expor aqui, e nos fortalecendo para que saiamos daqui, neste dia, meu Pai, edificados na Tua palavra, fortalecidos na Tua palavra, e decididos, ó Deus, a fazer desse ano de 2026 um ano de avanço, meu Pai, para as nossas vidas em particular, mas sobretudo para a Tua igreja, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Deixa eu falar um pouquinho, antes de pontuar essas 3 palavras-chave que você pode anotar no seu caderninho, no seu celular, ou se você quiser deixar gravado aí na sua memória. As 3 palavras-chave: graça, ministério e maturidade. Graça, ministério e maturidade. São essas 3 palavras aqui, nesse texto especificamente, nesse bloco aqui que nós acabamos de ler, são essas 3 palavras que vão nortear esse nosso tema. Quando Cristo derrama a graça sobre a igreja, o crescimento dessa igreja é inevitável. Mas de que crescimento nós estamos falando? É sobre o que exatamente nós estamos falando? Então anote essas 3 palavras-chave, porque são elas que vão nos nortear aqui na exposição desse texto. E essas 3 palavras são extremamente importantes dentro do contexto ao qual Paulo está falando aqui. Você sabe que o apóstolo Paulo, durante o ministério dele, ministério evangelístico dele, de implantação, desenvolvimento de igreja, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, fora a viagem que ele faz para Roma, onde ele morre no ano 67, depois de Cristo. Ele começa a sua turnê no ano 46, 47, fazendo a sua primeira viagem missionária. E ele vai visitar a região onde nós conhecemos hoje como Grécia e Turquia. E ali ele vai implantando igrejas, desenvolvendo grupos, fortalecendo os irmãos ali, e o evangelho vai chegar na Europa e depois vai chegar até esse lado que nós vivemos aqui. Tá bom? O que é importante para nós aqui? O importante para nós é definirmos em qual parte
dessa jornada histórica, o apóstolo Paulo vai falar com a igreja que estava em Éfeso. Durante a sua terceira viagem missionária, Paulo para nessa região por 3 anos. E ele faz isso de forma estratégica. Ele para ali para formar uma igreja com uma identidade forte no cristianismo e vai fazer de Éfeso um quartel-general aonde pastores serão formados, missionários serão formados, uma liderança forte vai ser desenvolvida ali. E depois ele vai enviar outras pessoas para trabalhar nessa igreja, Timóteo, Apolo, Priscila, Áquila, e posteriormente o apóstolo João vai trabalhar nessa igreja de Éfeso também. E quando Paulo está preso em Roma, nós estamos falando do ano 60, 62, 63 depois de Cristo, ele vai escrever essa carta para fortalecer a vida cristã daqueles irmãos que estavam ali em Éfeso e para fortalecer principalmente a identidade. Paulo está preocupado com a identidade cristã. Então ele vai chamar a atenção do seu público ali para mostrar quem de fato eram os cristãos, quem de fato somos nós hoje. Porque os cristãos daquela época têm a mesma identidade que nós temos hoje. E que identidade é essa? Uma identidade que surge, é permeada e vai percorrer toda a jornada cristã. E essa identidade começa com Cristo. Essa identidade começa com uma nova vida em Cristo. Por isso que ele vai dizer no capítulo 2 dessa mesma carta, lá no versículo 1 e depois no versículo 4, ele vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em outras traduções, em vossos delitos e nos vossos pecados. Ele está dizendo assim: olha, antes a identidade de vocês era permeada pela transgressão e pelo pecado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, vocês estão inseridos dentro de um contexto totalmente idólatra. Só abrindo parênteses aqui, para mencionar aqui, Éfeso era uma cidade totalmente devota à deusa Ártemis, naquela época, que é a mesma Diana, e essa devoção não tocava apenas a esfera religiosa. Você vai ver depois na sua casa, se você tiver curiosidade, Atos capítulo 19, você vai ver que quando o evangelho entrou nessa região, houve um alvoroço, mexeu com a cidade toda, porque as pessoas iam se convertendo, e a conversão naquele contexto implicava em mexer nas estruturas econômicas, políticas e culturais daquela época. E aquilo causou um alvoroço todo, e as pessoas ficaram até perdidas. Isso lá no capítulo 19. A Bíblia fala assim, que muitas pessoas que estavam ali alvoroçadas nem sabiam por que estavam se movimentando daquele jeito, não sabiam nem por que estava protestando, não sabiam nem por que estava reclamando. Pessoas totalmente perdidas. Por quê? Porque estavam mortas em delitos e pecados e a luz ainda não havia brilhado sobre a vida delas. E o apóstolo Paulo lembra isso: olha, aquela época era uma época marcada pelo engano. A identidade de vocês era uma identidade deplorável. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. No versículo 4 do capítulo 2 ele diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí tem uma versão que diz: pela graça vocês são salvos. E aqui começa a primeira verdade prática. Pela graça vocês são salvos. Versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Vamos começar a construir e fortalecer a identidade da igreja, mostrando que antes o que dependia deles resultava em morte, mas agora o que depende de Cristo resulta em vida. Você tem uma nova identidade em Cristo. A garantia do seu avanço, a garantia da igreja avançar, é porque está sobre você, está sobre a igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo. E isso não tem a ver com o que eu faça, nem de bom e nem de ruim.
não tem a ver nem com quem eu sou, porque por natureza eu sou um ser caído, morto em meus delitos e em meus pecados. A minha identidade essencial é de morte, e sobre mim pesa a condenação. Sem Cristo, o homem está morto e está condenado. Essa é a identidade da humanidade. Mas a nova humanidade em Cristo é uma humanidade construída por meio da graça. Nós não tínhamos mérito algum, nós não tínhamos beleza alguma, nós não tínhamos nada que nos diferenciasse dos demais, mas a graça de Deus nos alcançou, e essa graça de Deus que permeia toda a nossa existência agora, e que caminha conosco em todo o nosso trajeto cristão. Portanto, a primeira verdade que nós vemos aqui nesse texto é que a igreja só avança por meio da graça de Jesus Cristo. A igreja não avança por causa dos métodos, embora eles sejam importantes. A igreja não avança por causa dos conceitos de marketing, embora eles sejam importantes e muito bem utilizados nos nossos dias. A igreja não avança pela vontade do homem, embora a vontade seja indispensável também. Mas tudo começa pela graça. Tudo começa com Cristo, porque tudo tem a ver com Ele. É tudo dele, tudo para Ele, tudo por meio dele. Você só está aqui hoje porque a graça te alcançou. Você só é quem é hoje porque a graça te alcançou. Se você tem hoje virtudes de bondade, é porque a graça te encontrou. Se você hoje se dispôs a sair da sua casa para estar aqui, é porque a graça te alcançou. Senão você estaria lá no mundo, lá fora ainda. E quando nós falamos aqui, já estou aplicando esse primeiro ponto, quando nós falamos que a igreja vai avançar e vai ir além, na medida em que ela se relacionar corretamente com a graça de Deus, nós estamos dizendo duas coisas. Primeiro, não vai faltar graça na sua casa, e não vai faltar graça para alcançar os seus familiares. Esse é o primeiro ponto. Isso implica dizer que esse é o ano aceitável do Senhor. Se você tem familiares, se você tem parentes, amigos, no seu rol de amizade, que ainda não conhece a Cristo, não lhes negue a graça da salvação. Pregue a palavra de Deus, independente de quem seja, independente do seu olhar. Veja, entenda bem, o seu olhar, e é correto, o nosso olhar é o correto. Quando nós olhamos e falamos assim, esse não tem jeito mais, esse nem adianta pregar mais, esse nem adianta convidar mais. De fato não adianta mesmo. Pelo nosso olhar, pela nossa leitura, não adianta. Nós estamos fazendo a leitura correta. Nós estamos lá em Efésios capítulo 2. Todos estão mortos em delitos e pecados. Mas você não pode parar no versículo 2. Você precisa avançar para o versículo 4 e entender que a mesma graça que te salvou é suficiente para salvar o pior dentre todos os pecadores, se é que ele existe e não somos nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que te salvou é suficiente para salvar qualquer ser humano na face da terra, inclusive aquele seu parente, inclusive aquela pessoa que talvez mora dentro da sua casa, inclusive aquela pessoa que convive com você no seu trabalho, aquela pessoa que você olha e fala assim, esse já está perdido, é calça perdida. São essas pessoas que são alvos de Cristo, porque não depende de nós. Versículo 8 do capítulo 2 diz isso. Paulo está lembrando disso, porque com certeza muitas pessoas na sua época, que já estavam ali inseridas no grupo dos cristãos, olhavam para aqueles de fora e diziam assim, não tem mais jeito aquele lá, está perdido na idolatria, tem a sua vida econômica, cultural, educacional envolta numa idolatria dessa padroeira da cidade. Olha só como que uma questão religiosa mexe com a vida dele. Olha só como ele está distante de Deus. Só muda o nome, irmãos, do pecado. O pecado continua o mesmo. Hoje nós olhamos e falamos assim, olha como que está envolto numa vida errada. Drogas, prostituição, álcool, bebedice, tudo. Olha só como que vai salvar uma pessoa dessa. Como que tem conserto uma pessoa dessa? Tem. Se teve para mim, teve para você, tem para ela também. Não limite a graça de Deus, apenas anuncie. Só faça isso. A graça não vai ser suficiente por causa de você.
mas por causa do doador da graça, por causa de Cristo. Não é por obras, não é por méritos. Então, primeiramente, não negue a graça salvadora para ninguém. Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar os seus amigos, e se fizermos dessa forma, a igreja vai avançar em graça. Agora, a graça não é somente esse aspecto de salvação. Graça também tem um aspecto de capacitação, e é sobre isso que Paulo está falando, especificamente no capítulo 4, no versículo 7. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo fala da graça que salva, um dos aspectos da graça, que é a salvação sem mérito. No capítulo 4, no versículo 7, Paulo está falando da mesma graça, porém no seu aspecto que capacita. Então, quando nós falamos que a igreja vai avançar em graça, nós estamos falando que vai haver salvação nesse lugar. Não porque a igreja salva, mas porque ela transmite a mensagem de salvação. Não porque a igreja seja responsável por salvar, mas porque o Cristo dessa igreja salva por meio da pregação e vida dessa igreja. Mas nós também estamos dizendo que não vai faltar graça suficiente para te fortalecer nos momentos difíceis dessa vida. Cristo vai caminhar com você em graça, e você vai encontrar em si, porque Cristo já está dentro de você por meio da pessoa do Espírito Santo. Você vai encontrar em si, nele, que está dentro de você, graça suficiente, poder, capacitação para avançar quando tudo disser não, quando todas as coisas forem contrárias, quando você estiver com vontade de desistir, quando o mundo parecer que vai te sucumbir, vai te engolir, vai te levar, Cristo vai te fortalecer e você vai caminhar. Então tem esses dois aspectos. Por que Paulo está falando isso aqui? Esse aspecto de capacitação, para lembrar os irmãos que há uma disputa pela alma dos cristãos. Eu não estou dizendo que existe uma força contrária tão poderosa como uma força favorável, como se Deus e o diabo fossem dois seres necessários no mundo para que haja um equilíbrio no cosmos. Não é sobre isso. Mas há uma disputa. Diariamente nós também somos disputados. A Bíblia fala assim que o diabo anda ao nosso derredor, procurando nos tragar, tentando nos tirar do caminho do Senhor. E é por isso que nós precisamos buscar esse fortalecimento com uma vida devocional da palavra do Senhor, com uma vida de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, com uma prática de vida piedosa. Tudo isso vai fortalecendo você para que você possa avançar. E o apóstolo Paulo está falando isso. Olha, o poder de sedução é muito forte em Éfeso. Os cristãos estão constantemente sendo afrontados, porque lembre-se, conversão nesse contexto envolvia, muitas das vezes, perca de poder aquisitivo, ridicularização, portas eram fechadas. Tão forte era a religiosidade naquela época, nessa região. E hoje não é diferente. Muitas coisas tentam nos tirar do caminho do Senhor, só que hoje tem nome diferente. Hoje tem aparência diferente, mas é a mesma coisa. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, a cada um de vós, versículo 7, foi concedida a graça. Ninguém está sem graça. Todos aqueles que passaram por Efésios capítulo 2, versículo 1, 4 e 8, receberam uma porção de graça. Por isso eu digo que não vai faltar graça para você avançar. Não vai faltar. Quem garante isso? O doador da graça. Então, repetindo, não negue a graça a ninguém que ainda não a conheceu. E não pense que você vai sucumbir no meio do caminho por falta de graça, porque Deus vai te capacitar em todos os desafios que você tiver nesse ano de 2026, em todos os desafios que a igreja aqui do Areião tiver em 2026, não vai faltar graça, porque cada um de nós recebemos uma porção de graça conforme a medida de Cristo. Segundo ponto, a igreja vai avançar em graça,
mas também em ministérios fortes. E aqui está o segundo segredo extremamente importante, irmãos. Porque cristianismo não dá para viver sozinho. Porque cristianismo não dá para viver desigrejado. Porque cristianismo implica em comunhão. Cristianismo implica em andarmos juntos. E para isso, Deus designou quem? Ministérios, ministros, que são os serviçais. E Ele dá aqui alguns exemplos: profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Independente do ministério, independente do serviço, o propósito é um só. Olha só que interessante. Versículo 11, final do versículo 11. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, e aqui o resultado, o objetivo, melhor dizendo, para que o corpo de Cristo seja edificado. E no final do versículo 13, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E ele sintetiza tudo isso no versículo 14, quando ele fala assim: o propósito é que não sejamos levados como crianças, de um lado para o outro, jogados de um lado para o outro, por vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Versículo 16, 15 melhor dizendo, 16 no final: e todos crescem e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte seja, ou cada parte realiza a sua função. Os ministros, e aqui eu vou substituir ministros agora para poder aplicar a toda a igreja, os ministérios, significando serviço, servir, trabalho, precisa crescer na medida da graça que a pessoa recebe. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Estou querendo dizer que aqueles ministros ou aqueles ministérios que são destacados por causa da função, como é o caso do pastor, aqui no caso, né, os apóstolos que estavam vivos naquela época, os profetas, enfim, eles não são mais importantes ou mais responsáveis pelo avanço por causa do cargo que eles ocupam. Nós desenvolvemos funções diferentes, mas o valor é o mesmo. O pastor Tony é o anjo da igreja, é assim que Deus me enxerga, responsável pela didática da igreja, pela doutrina da igreja, por indicar o caminho para a igreja direcionado pelo Espírito Santo. Mas cada um de nós, porque o versículo aqui está linkado lá no versículo 7, cada um de nós recebemos graça e fomos colocados para executar um serviço, um trabalho na casa do Senhor. E aí surge a pergunta: o que você tem feito com a medida da graça que você recebeu para servir? Isso aqui é muito importante para nós, irmãos, porque não existe ninguém que tenha sido salvo que não tenha recebido graça para servir. Talvez você não tenha recebido o chamado para ser um pastor, para ser um evangelista, ou você não tenha vocação para ser um mestre, para ensinar a palavra do Senhor com maestria. Talvez você não tenha recebido graça para tocar um piano, para tocar uma guitarra, mas você já se perguntou para Deus qual é a graça que Ele te deu para servir em qual parte da igreja? Porque existe nesse lugar uma função que é para você fazer. Por isso que Deus colocou aqui. Aqui está o segredo do negócio. Falando negócio no sentido positivo, irmãos, não que a igreja seja um negócio. Deus te chamou, olha só, você passou pelo processo de Efésios 2, te chamou do império das trevas, te salvou em Cristo, alocou você numa igreja que é a expressão do corpo de Cristo na terra, assim como a igreja do lado, a igreja de cima, a igreja do lá e acolá. Aqui é uma expressão da igreja de Cristo. Aqui está parte da igreja de Cristo. Aqui está parte do grupo
que nós chamamos de membro do corpo de Cristo. E aí a pergunta que se faz a nós é: em qual parte desse disco eu toco? O que é que eu estou fazendo aqui? Não sei o que você está fazendo aqui, especificamente o que Cristo te chamou para fazer aqui, mas eu tenho certeza que Cristo não te chamou aqui para esquentar a cadeira dominicalmente. Pode ter certeza disso. Você tem uma autoridade, você tem uma função. Pastor, eu não sei ainda. Então ore a Deus, que Deus vai te mostrar. Procure o pastor Tony no final do culto, no decorrer da semana. Deus vai te incomodar. Deus vai começar a iluminar a sua mente, o seu coração. Deus vai começar a mover o seu coração aquilo, na direção daquilo que Ele te chamou para fazer nesse lugar. Porque eu tenho uma certeza absoluta: nesse lugar existe um ponto que é para você ocupar. Não sei aonde, mas existe. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque Cristo não te chamou para viver de uma forma passiva. Tomara a Deus, né? Comece a se levantar aqui como se levantou lá em Éfeso. Pastores, pastor Tony, evangelistas, mestres. Esse é o propósito. Paulo ficou por 3 anos em Éfeso, treinando, levantando liderança. Que aqui também seja um quartel general, onde pastores sejam levantados, evangelistas sejam levantados, que a sua casa seja uma casa que veja pastores sendo levantados, evangelistas sendo levantados, ou então pessoas que dobram o joelho antes do culto e que tem esse ministério de dobrar o joelho antes do culto e orar e interceder pelo pastor que vai pregar. Conta-se de um pastor, e eu vou para o encerramento já. Conta-se que um pastor tinha numa igreja uma senhora que constantemente orava e ele percebia antes do culto. E um dia ele foi procurar saber qual que era o objetivo disso. E o ministério dessa senhora era simplesmente interceder pela vida do pregador. Deus havia chamado para isso. Olha que interessante. Existe uma função para você no corpo de Cristo. Independente da sua idade, independente do seu grau de instrução, independente do seu status social, independente das suas características culturais, dos seus gostos, existe um lugar para você aqui na igreja do Areião. Se não fosse assim, você não estaria mais aqui. Pode ter certeza disso. É Deus que move o seu corpo nessa terra. Então, primeiro, a igreja precisa avançar e vai avançar na medida em que ela lida corretamente com a graça de Deus. A igreja vai avançar e vai ir além e vai sem parar na medida em que ela honra os ministros que já tem, mas também levanta novos ministros e trata os ministérios de forma correta, porque uma igreja precisa ter os seus ministérios bem fortalecidos. Seja o louvor, seja o diaconato, seja o mídia, seja intercessão, seja o grupo de homens, grupo de mulheres, precisam ser ministérios bem fortalecidos. Por quê? Porque não há avanço, irmãos, e aqui eu termino em 2 minutos, não há avanço sem maturidade. Versículo 16, lá no final, não vou ler inteiro 16, dele todo o corpo, bem ajustado, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Eu vou substituir aqui com autorização do texto, sem adulterar o texto. Avança, e sem parar, em amor, na medida, está uma condicional, na medida em que cada um de nós, ou cada parte, realiza a sua função. Agora está ligado aqui. Como é que vai avançar se você está fora da sua função? Como é que a igreja vai avançar e vai ir sem parar se eu não assumir a minha responsabilidade e a minha parte em todo esse processo? Pastor, mas não sei nem qual que é a minha parte, mas Deus vai revelar para você, você vai descobrir. Deus vai te iluminar. Se Ele está mandando essa palavra agora para você, você está ouvindo essa palavra, o que Ele espera?
Espero que você fale assim: Senhor, eu preciso descobrir imediatamente qual que é a minha função no corpo de Cristo, porque eu preciso avançar. E na medida, lembra que eu disse no início, na medida em que a igreja avança, na direção em que a igreja avança, você também avança. Porque é um mover só. Na medida em que a igreja prospera, implica em dizer que os irmãos estão prosperando. Na medida em que a igreja se fortalece, implica em dizer necessariamente que aquela igreja é composta de pessoas maduras. E aqui precisa ficar estabelecido, irmãos, a diferença entre crescimento, avanço e movimento. Movimento tem tudo quanto é lugar, irmãos. A cada dia surge um movimento novo, a cada dia surge uma técnica nova, a cada dia surge um jargão novo, a cada dia é uma forma nova de se fazer. A cada dia as pessoas estão se movimentando, como se movimentavam lá em Éfeso. Está descrito no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Muitos nem sabiam o que estava fazendo, e é lamentável que hoje, num domingo como esse, logo a mais à noite ou agora de manhã, existem multidões apinhando os locais e nem sabem por que foram, não sabem nem o que está acontecendo, só estão indo no fluxo. Vai no fluxo, só vai, irmão. Não, só vai não. O corpo de Cristo não só vai não, o corpo de Cristo avança, a igreja avança. É importante que você saia da sua casa sabendo o que você vai fazer aqui, sabendo para que você veio aqui, e você está aqui hoje primeiramente para cultuar a Deus, prestar a Ele atos de louvor e adoração, e na medida em que você faz isso, você desfruta das bênçãos do Senhor. É importante a motivação correta. E aí eu finalizo aqui, irmãos, para não tomar mais o tempo. A igreja vai avançar, mas ela precisa ter consciência de que sobre ela está a graça de Deus. Ela não pode negar a graça de Deus para ninguém. As portas da graça permanecem abertas até que o Senhor volte. A graça é suficiente para salvar a sua família, a graça é suficiente para salvar os seus amigos, a graça é suficiente para salvar todos aqueles que adentram por aquelas portas. A igreja vai avançar na medida em que ela entende o valor de seus ministros e seus ministérios, e na medida em que os membros se posicionam ministerialmente para avançar. A igreja vai avançar, e vai ter avançado mesmo, se no final de 2026 você conseguir olhar para trás e falar assim: o quanto eu cresci em Cristo. Isso é o principal. É óbvio que Deus vai prosperar suas finanças, sim. É óbvio que você vai avançar nas áreas que você precisa hoje, que você está colocando no seu caderninho, no seu pedido de oração, sim. Mas se depois de tudo isso, lá no final você olhar e falar assim: ainda sou um menino, ainda sou uma criança espiritualmente falando, e que valeu tudo isso. Mas se ao contrário, lá na frente lhe sobrar somente a maturidade cristã, saiba que você ganhou tudo, e que você avançou em tudo, e que você prosperou em tudo, porque mais vale a sua alma do que o mundo todo. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você recebe essa palavra, vamos orar. Pai santo, Pai amado, a palavra foi ministrada, Senhor. Nós te louvamos pela graça que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, e que o Senhor nos use como ministros desta graça aos nossos familiares, aos nossos amigos, nosso trabalho, nosso convívio, meu Pai. Que as pessoas vejam graça em nós e sejam atraídas ao Senhor através dessa graça, meu Pai. Que o Senhor salve a nossa família, o Senhor salve os nossos amigos, que essa igreja, Senhor amado, veja cada dia, Senhor, os salvos sendo acrescentados no corpo de Cristo. Que o Senhor, meu Deus amado, na mesma medida, meu Deus, que o Senhor levante nesse lugar ministérios fortalecidos, comprometidos com o Senhor. Que o Senhor fortaleça os ministros que já estão empenhados em seus cargos, ó Deus, mas levante novos trabalhadores, porque essa área é muito grande, meu Pai. Que o Senhor desperte em cada membro dessa igreja o senso de urgência, meu Pai, de necessidade, de importância, meu Deus, de se posicionar ministerialmente para trabalhar na obra do Senhor. E que ao final de tudo, meu Pai, nós possamos nos ver como cristãos, filhos do Senhor, membros do corpo de Cristo,
e avançamos diariamente, de glória em glória, segundo a maturidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que sejamos crentes maduros, ó Pai, mais maduros do que ontem, que hoje sejamos mais maduros, menos maduros do que amanhã, porque amanhã nós vamos avançar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Você recebe essa palavra, aplauda bem forte em nome do Senhor. Obrigado. Graças a Deus, que palavra. Igreja, eu tenho falado que parece que os pregadores que nós selecionamos para vir aqui esses dias fizeram uma reunião para fazer uma estratégia de planejamento. Ó, eu vou começar com esse tema e você vem nessa sequência, parece que é tudo combinado. E olha que interessante, eu estou percebendo o mover do Espírito Santo falando o seguinte, de que há bênçãos para as nossas vidas, mas tudo está condicionado com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é isso que a gente prega sempre. Um exemplo, pastor Rogério, que a gente já começou a aplicar no final do ano passado, eu fiz um curso aqui de oratória e homilia, para as pessoas de uma forma básica. Foi aqui um encontro de 1h e10, em que nós passamos algumas noções básicas de poder falar em público. E eu fui tirar férias no começo do ano. E durante acho que 4 ou 5 cultos, as pessoas que estiveram aqui pregando foram as que foram ministradas nesse curso. Então a gente já percebe já o agir de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, o seu casamento, e o Areião está sempre de portas abertas para o Senhor, amém? Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. A gente já vai partir para o encerramento. Se o louvor quiser já tomar a posição aqui, eu vou falar sobre algo que o pastor Rogério falou, que esse ano, talvez algumas pessoas ouvem pregações assim, mas no que eu posso ser útil? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, porque às vezes a gente acha que servir é a linha de frente. Existem departamentos, ministérios na igreja, que são o que nós chamamos de departamentos essenciais. Por exemplo, dificilmente um culto ele consegue ser desenvolvido sem o diaconato, que é um grupo que presta apoio ao pastor, à membresia, que está ligado a tudo que acontece para que haja ordem e também organização. Então, o diaconato é um departamento essencial. O louvor, mesmo que hoje nós temos aqui uma banda completa, mas pelo menos uma pessoa que toca um teclado ou violão é um departamento essencial, ou que seja apenas no gogó, mas o louvor ele faz parte, é parte essencial de um culto. Departamento infantil também, por quê? Para que as crianças sejam pedagogicamente orientadas e ministradas com a palavra de Deus, existe a necessidade de professoras que estejam ali passando um planejamento e um crescimento para essas crianças segundo a palavra de Deus. Mas aí as pessoas falam, puxa, mas eu não sirvo nem para isso, nem para aquilo, o que eu posso fazer? Então deixa eu falar para você aqui, esse ano de 2026, nós vamos bater muito forte na questão de evangelismo. Então a gente vai ter dias específicos que nós vamos fazer ações. O evangelismo talvez a gente faça entregas de folhetos e nessas entregas de folhetos eu fiz muito evangelismo e é gostoso porque às vezes você está entregando um folhetinho numa casa e você vê uma pessoa e daqui a pouco a pessoa pede uma oração e de repente a gente nem imagina o que Deus pode fazer naquele momento. Então vamos ter ações de evangelismo e vamos ter ações conjuntas com o nosso departamento de ação social. Nós temos cestas básicas, eu vou conversar depois com o Marquinhos e com a Valéria, para que a gente possa fazer uma ação, talvez alguns dias antes de a gente poder fazer o maior número de cestas básicas, e a gente ir em uma comunidade aqui da nossa região, uma comunidade carente, e fazer a entrega dessas cestas básicas. Então, quem quiser servir, pode ir participando desses departamentos. Ou, se você às vezes gosta de orar, como o pastor falou, a Solange já falou, pastor, eu sinto a vontade de a gente começar com um grupo de intercessão. Maravilhoso. A frase que o pastor Toninho nos ensina: Deus te deu a visão, eu te dou a missão. Então, desenvolva. Então, nós vamos criar um grupo de intercessão para quem gosta de orar. Então, vai ter tudo isso. E um outro ponto, talvez
é um dos menores serviços, mas é o que eu acho mais importante dentro de uma igreja. Às vezes você fala, eu não sirvo para evangelismo, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, mas um departamento muito importante é a zeladoria. O que faz a zeladoria? A igreja precisa de manutenção, a igreja precisa de limpeza, e às vezes você pode criar ali, falar assim, pastor, eu estou à disposição de uma vez por semana vir aqui, lavar os banheiros, lavar a igreja, passar um paninho no púlpito, tirar o pó do carpete, tudo isso. E eu posso falar uma coisa para você? A palavra de Deus diz que quando a gente busca Deus no secreto, Ele nos vê em secreto. Então, às vezes a gente quer, lógico, às vezes a gente acha que servir é diante dos outros, mas às vezes quando a gente serve no silêncio, Deus também nos honra de uma forma poderosa. Então, me procure ao decorrer da semana. Falei, pastor, eu tenho vontade de fazer isso. Lá no mídia também, se você gosta de mexer com informática, o Jean está precisando de apoio. A gente, graças a Deus, hoje tem a Maria Clara, a gente tem o Vinícius, que é filho do Júlio, a gente tem o Cristo, a gente tem a Lívia e o Jean, que coordena esse. Esqueci de alguém? E tem o Jean que coordena esse departamento. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei, que o nosso diaconato já está começando a criar corpo. Então, a partir do mês de fevereiro, nós temos mais um novo diácono na igreja, que é o Leandro, para a honra e glória do Senhor. Já vamos colocar ele na escala a partir do mês de fevereiro. Então é isso, a gente vai se sentir incomodado, eu preciso fazer algo. E dessa forma, como o pastor Rogério pregou, a gente avança, amém? Em nome de Jesus. Então, fica a dica. Deixa eu só conhecer, Francisco, quem que é essa moça que te acompanha? Como que é o nome? Adriana, seja bem-vinda, viu, Adriana? Deus abençoe. Francisco, estava com saudade de você. A Geice e o Roberto já são pratas. A Cássia estava com saudade de vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. Não tem mais nenhum visitante, né? Os demais já estão aqui conosco. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer ainda em nossas vidas. Quem vai voltar à noite dando glória a Deus? Puxa vida, então o povo vai fazer dobradinha hoje, né? Graças a Deus. Então, nós vamos fazer como nós estamos fazendo sempre. Eu vou orar pelos aniversariantes, depois eu já vou orar pelo pedido de oração e consagrar o mês de maio. Aí, já vou dar bênção apostólica, vou pedir para que um diácono fique aqui à frente, para que você coloque o pedido de oração. E você que está do meu lado direito, você vem pelo corredor central, recebe a unção, sai pelas laterais, e do lado esquerdo a pastora Carol estará aqui ungindo você, e você sai pelas laterais também. Quem faz aniversário no mês de maio, se coloque de pé, eu vou orar por você. Daniele, quem mais? Fabrício, quem mais faz aniversário no mês de maio? Só os dois? A Kátia está lá em cima, pastor. A Kátia? Tá lá em Então a cima. gente ora pela Kátia lá também. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos a vida dessas pessoas que nesse ano de 2026 completarão mais um ano de vida. Meu Deus, sabemos que o Senhor tem grandes coisas, porções de bênçãos para nos entregar. E eu creio que o Senhor pode fazer isso na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, para que a Tua glória seja vista cada vez mais e que as pessoas reconheçam o tamanho do Deus que nós servimos. Que neste mês de maio, quando elas completarem mais um ano de vida, que o Senhor possa conceder paz, saúde, prosperidade, vida longa, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Agora você pode se colocar de pé, já pega o seu pedido de oração, eu vou destacar o meu aqui. Aí a gente já vai fazer a oração dos pedidos e da consagração do mês de maio. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem aqui ainda não é batizado? Levanta a mão. Nós vamos em fevereiro ter batismo nas águas. E eu vou falando um pouco mais, porque o batismo, tem muita gente que acha, eu não estou preparado para se batizar. E eu costumo quebrar as pernas das pessoas quando elas falam isso. Eu falei, então, se você diz que você não está preparado para se batizar, tenha consciência de que se morrer amanhã, você não vai salvar. Então, assim, na realidade, o que significa ser batizado? Se você está vindo para a igreja, o pastor Rogério falou, a graça te alcançou.
O batismo nas águas é apenas um testemunho público daquilo que você está vivendo. Então, é uma cerimônia de iniciação à fé cristã. Então, é uma cerimônia, acho que mais importante, bonita, e eu tenho certeza que em fevereiro nós vamos ter um batismo nas águas maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? E até porque, para nós que somos evangélicos, protestantes, são dois os sacramentos que nós temos: batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Esses são os dois sacramentos, essas são as ordenanças de Jesus para nós. E para a gente fazer parte de algum departamento, por exemplo, essencial da igreja, a formalidade, a necessidade de se batizar. Então, eu tenho certeza que até o final do mês de janeiro, algumas pessoas vão sinalizar, falar: eu vou me batizar em fevereiro, a gente faz uma festa nas águas aqui em nome de Jesus. Amém? Coloque o seu pedido de oração ali com fé, segure em tuas mãos. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos a Ti os pedidos de oração que estão nas mãos do Teu povo, e eu creio, Pai, que em nome de Jesus, aquilo que elas colocaram nesse pedaço de papel, elas estão apenas entregando em Tuas mãos, para que haja um processo, para que isso aconteça, não de acordo com as nossas vontades ou de acordo com o nosso tempo, mas que nós possamos ser preparados para receber as bênçãos que o Senhor tem, porque as suas bênçãos não são passageiras, mas são duradouras, e por isso a necessidade de maturidade para nós recebermos. Da mesma forma, nós consagramos o 5º mês de 2026, o mês de maio, que seja um mês abundante, abençoado, e que nós possamos continuar avançando em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto, que o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a noite ou amanhã às 7h30 em nome de Jesus.